que bom! Eu sou a Fernanda Falcão, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos começar com a nossa série Manifestações na França. Muito bem, para começar, eu acho que vocês já perceberam pelos meus outros vídeos que eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, né? E que eu gosto de falar das coisas certinho, começo, meio e fim. Obviamente, na ordem, sem trocar tudo. Então, eu tenho que começar do começo, eu tenho que primeiro explicar para vocês certas questões um pouco específicas aqui da França, e depois contar um pouco um histórico, né, dar o background aí para poder entender o que está acontecendo hoje por aqui. Então, vamos começar explicando que aqui na França nós temos dois tipos de polícia. Como se fosse, vamos dizer, não dá para comparar muito bem, mas vamos dizer como se fosse polícia, a guarda municipal e a polícia militar. Um pouco, né, não sei se dá para fazer uma comparação realmente, né, bem específica, mas como se fosse isso. Nós temos dois tipos de polícia. Então, nós temos a polícia que se chama police, depois eu vou pôr escrito aqui para vocês verem. Essa polícia é uma polícia civil, e nós temos a gendarmerie nationale, também vou pôr escrito aqui para vocês verem, que é a polícia militar. Então, no fundo, esses dois tipos de polícia, essas duas instituições, elas têm mais ou menos o mesmo tipo de trabalho, e todas as duas são ligadas ao Ministério do Interior, aqui na França, Ministère de l'Intérieur. Então, as missões que elas têm é a proteção das pessoas, dos bens e das instituições, também fazer enquetes, né, fazer as investigações pelas infrações, no sentido criminal, tudo que tem a ver com a segurança pública de maneira geral, né? A gendarmerie, então, é mais militar, e age mais nas zonas rurais, bem no interior, nas cidades menores. E a polícia está nas regiões já mais urbanas, mais concentradas, com mais população, né, nas cidades maiores. Então, seria essa a diferença, vamos dizer, gendarmerie, mais na parte afastada, zona rural, periurbana, e a polícia na área urbana mesmo. Então, seria mais ou menos isso. Gostaria de explicar um pouco mais para vocês, e aqui eu vou falar um pouco da minha vida pessoal, tá? Então eu vou abrir um pouquinho a minha vida pessoal. Para quem não sabe, eu vim para França porque eu tinha um relacionamento com um francês. Era um relacionamento a longuíssima distância, e chegou um ponto que a gente precisava tomar uma decisão, ou ele ia para o Brasil ou vinha para cá. Como ele é gendarme, né, então, da polícia militar, não tinha como ele ir para o Brasil, porque, né, como é que ele poderia trabalhar? Ele ia ter que realmente largar a carreira dele. Então eu vim do Brasil para cá, né, para poder ficar com ele. Então, no fim, a gente se casou. E aí é bem interessante, porque a hora que eu falo, então, e daí eu conheci um francês, eu larguei tudo por ele, e aí eu vim pra cá, e a gente se casou, e aí todo mundo fez, todo mundo, né, faz, que bonitinho, e eu falei, então, mas daí, né, uns anos depois não deu certo, a gente se separou, e aí todo mundo fez, nossa, desculpa, não sabia. Eu falei, não, tudo bem, não tem como você saber. Mas então, eu acho que vocês devem estar tendo um pouco a mesma reação aí do outro lado da câmera, né? Eu contando, então, e daí eu larguei tudo, atravessei o oceano, vim pra França, me casei com ele, que lindo! E aí a gente separou. Então, vejam bem, eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência. Acontece, né, gente? A vida, são experiências da vida. E vou falar pra vocês, então, uma experiência que eu tive, então, como esposa, isso tem um termo mesmo, é femme de gendarme, é a esposa do gendarme, né, a esposa do policial militar. Para explicar, então, com a minha vivência, né, da minha experiência, como que é. A gendarmerie, por ser militar, na verdade, eles moram em casernas militares. Então, sempre que existe um posto, né, uma delegacia da Gendarmerie Nationale, tem a caserna no entorno. Então você vai ver a delegacia e você vai ver que atrás tem umas casinhas, ou senão vai ter um prédio com apartamentos, e os gendarmes que trabalham nesse posto moram ali. Então eles moram com suas famílias. Eles podem morar em outro lugar, mas a maioria deles prefere morar ali,
porque eles não precisam pagar nada, não precisa pagar aluguel. Assim, paga a conta de água, eletricidade, imposto da casa, mas não precisa pagar aluguel e não precisa pagar, né? Ele não compra a casa é fornecida pelo Estado. Então isso é muito bom, né? É um ponto positivo dessa profissão. Alguns preferem morar fora porque às vezes o lugar é um apartamento pequeno, né? E a pessoa é casada e tem, por exemplo, 3 filhos. Então chega um momento que fica muito apertado, não é muito cômodo, então eles decidem comprar uma casa fora da gendarmerie, né, da caserna, e esse gendarme vai ficar no apartamento só nas noites em que ele tá realmente de plantão para fazer a ronda à noite, né? Então aí ele tem que ficar no apartamento, nessa casa, no posto, né, perto da delegacia, porque quando se tem um chamado, né, ele tem que estar logo ao lado para poder pegar a viatura, né, com a equipe e sair para esse chamado. Então, existem até filmes, né, igual a gente tem aí os filmes de comédia lá da década de 40, 60 aí no Brasil. Aqui na França também existem vários vídeos de comédia dessas décadas, onde eles falam dos gendarmes, tiram sarro. Tem uma série de filmes que chama Gendarme, né, e aí são acho que 6 ou 7 filmes, e cada filme é uma coisa, gendarme em tal lugar, gendarme não sei aonde, então e é uma comédia, né, pra tirar sarro, e nesses filmes se mostra exatamente isso, as femmes de gendarme, então as esposas desses gendarmes que normalmente não trabalham, que cuidam da casa e dos filhos, né? Então é como se fosse quase uma instituição, elas fazem parte, né, disso, existe quase né, elas são as esposas dos gendarmes. E realmente é um pouco, eu não vou dizer que é machista, mas existe mesmo isso, e é uma cultura que tem a ver também com a questão econômica aqui da França. Como aqui ainda tá ficando cada vez mais difícil, mas ainda é possível viver com o salário de um dos 2 do casal. Ainda é possível, né, com essa questão do custo de vida e o salário mínimo da França, ainda é possível ter um casal onde só o homem trabalha, inclusive porque aqui tudo que é terceiro setor, né, então o setor de serviços, é tudo muito caro, né? Então, por exemplo, para ter uma babá é muito caro. E isso que uma das vizinhas, né, uma das esposas de gendarme me explicou, que ela tinha 2 filhos, né, com diferença de 2, 3 anos no máximo entre os 2, e aí ela tinha me explicado, ela falou, olha, se eu for trabalhar, eu vou trabalhar, por exemplo, num supermercado, eu vou ganhar um salário mínimo, que é 1.100 euros, e eu vou ter que pagar para uma babá 1.100 euros, que é o salário mínimo, ou seja, o meu salário vai inteiro no salário da babá. Então não faz sentido eu sair da minha casa, trabalhar e deixar meus filhos para alguém, né, pro meu salário ir direto para essa pessoa. Então assim, eu fico em casa, cuido deles. É muito mais fácil, muito mais simples e mais seguro, né, no sentido sou eu que estou com os meus filhos e não uma outra pessoa que eu não conheço. Então tem essa questão econômica também, né, aqui. Por isso que é muito comum quando as mulheres têm filhos, né, elas ficam em casa para poder cuidar das crianças, porque é caro ter uma babá, e mesmo para a escola, geralmente não fica período integral, né, manhã e tarde, mas é assim, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 até as 16h30, são os horários bem, sabe? Então eles vão voltar para casa para almoçar para almoçar em casa, e aí tem que ter comida, tem que ter alguém para cozinhar, para ficar com eles, para ir buscar na escola e depois levar à tarde. Então, são certas questões um pouco específicas aí do estilo de vida francês. Então, essa foi a minha experiência na caserna militar, né, como femme de gendarme. Para eles era algo assim, nossa, olha, né, a mulher dele trabalha, a mulher dele, né, é médica. Eu ainda, no começo, eu fiquei 1 ano e meio sem poder trabalhar, porque eu não sabia, a gente teve muita dificuldade para descobrir como que eu podia fazer a validação do meu diploma aqui na França. Isso vai ser falado numa outra série de vídeos, tá bom, pessoal? Mas vai ser quando eu tiver mais inscritos nesse canal, porque, né, ainda precisamos de mais pessoas para ter um volume aí. Vamos compartilhar os vídeos para ter mais inscrições aí para poder fazer essa série. E daí eu explico melhor essa questão da validação. Mas foi muito difícil, muito complexo. E teve um momento que eu fui trabalhar, porque eu não gostava de ficar em casa, né? Eu me sentia mal. Eu vou falar disso, né, nessa outra série de vídeos. E eu fui trabalhar num supermercado, né? E
E bom, a gente não teve filhos, então por isso eu não tinha, né, problemas com isso, eu não tinha essa questão de ter que ficar em casa pra cuidar das crianças. Mas pros vizinhos era assim, esse casal é rico, né, porque os dois trabalham. Então era uma coisa assim, os dois são ricos, eles têm vida boa porque os dois trabalham. Tá bom, então, mas não era bem isso, né? Mas pra eles era, porque como eles não tinham esse hábito, né? Não é comum por aqui, ficava essa situação. Bom, isso foi a minha experiência na região onde eu moro, né? Foi nesse período de tempo, tá? Então não vamos generalizar. Mas é essa experiência. Então, pra contar um pouco pra vocês como que é. Conforme eu for fazendo a série de vídeos, onde a gente vai falar mais das manifestações, eu vou dando outros exemplos de coisas que eu vivenciei junto com o meu agora ex-marido, né? Tá bom? Então, pra contar aí pra vocês, acho que ficou claro, né? Tem essas duas instituições, e aí, conforme eu for contando aí nas séries de vídeos, as manifestações, eu vou falar também como que essas duas instituições foram reagindo conforme as manifestações foram ocorrendo na França. Então, bom, se inscrevam no canal, coisinha aí pra ter notificação, e vamos voltar semana que vem, próxima terça, tem mais um vídeo pra vocês na série Manifestações na França. Até a próxima!